Olá a todos! Bem-vindos à Rádio Ming Hui. As transmissões incluem assuntos relativos à perseguição ao Falun Gong na China, entendimentos e experiências dos praticantes adquiridas no curso de seus cultivos, assuntos especiais e interessantes e música composta e executada pelos praticantes do Dafa. Hoje apresentaremos uma experiência do 12º Fahui da China no minhui.org, intitulada Cultivando através de uma dolorosa tribulação para me tornar humilde e sentir compaixão, por uma praticante do Falun Gong do Nordeste da China. Em 29 de março de 2015, meu marido teve um acidente vascular cerebral. Após a cirurgia, o lado direito do seu corpo ficou paralisado e o médico nos disse que ele provavelmente ficaria paralisado e incapaz de falar pelo resto de sua vida. O médico também disse que ele perderia a memória, ficaria com pressão arterial alta e desenvolveria diabetes. Fiquei 5 meses no hospital com ele. Durante esse tempo, eu passei por enormes mudanças. O apego ao sentimentalismo. Nós nos casamos em 2003 e começamos a cultivar no Falun Dafa depois do casamento. Este era o segundo casamento de ambos e cada um tinha uma filha de nossos casamentos anteriores. Meu marido era muito atencioso, ele fazia todas as tarefas domésticas e era gentil com a minha filha e com o resto da minha família. Eu tinha sentimentos confusos quando via acamado e o meu coração se comovia com quaisquer das pequenas mudanças físicas e mentais dele. Eu desenvolvi um apego pela condição física do meu marido. Eu fiquei comovida pela emoção e não conseguia pensar em nada da perspectiva do Fá. Percebi que eu estava apegada demais ao meu marido e tinha que eliminar esse apego. O mestre disse, abre aspas, sem romper com o Tim, não é possível cultivar. Quando você salta para fora do Tim, ninguém pode afetá-lo, pois os apegos de pessoa comum já não podem mais movê-lo ou influenciá-lo. O que assume o lugar do Tim é a misericórdia, algo muito mais elevado. Fecha aspas. Zhuang Falun. Então, a partir da perspectiva do Fá, percebi que tudo o que eu estava enfrentando eram ilusões. Eu decidi não ter mais apego à melhora física do meu marido e, em vez disso, tentei ajudá-lo a restaurar a sua memória do Fá, do mestre e da prática de cultivo. Eu coloquei o vídeo das palestras do mestre, os 9 comentários sobre o Partido Comunista, estudei o Fá com ele e disse-lhe que eu o ajudaria a fazer os exercícios. No entanto, ele ficava relutante em fazê-los e às vezes até me ofendia, mas eu não desanimava. Eu entendi que os pensamentos retos iriam eliminar qualquer interferência. Sempre olhei para dentro e me retifiquei durante os 5 meses no hospital e eliminei muitos apegos. Eu tinha um só pensamento. Eu sei que o Mestre está sempre conosco. O Mestre organizará tudo para nós enquanto acreditarmos no Mestre e no Fá. A compaixão pelos familiares dissolve todos os problemas. Por causa da perseguição, meu sogro não foi diligente e faleceu subitamente. Isso criou mal-entendidos e reclamações por parte das minhas cunhadas, e a minha família sempre me culpava pela morte do meu sogro. Além disso, eu não me relacionava muito bem com a minha enteada. Isso tudo aumentava o ódio delas por mim. Então percebi que a única maneira de mudar as atitudes delas para com o Dafa era cultivar a mim mesma e validar o Fá com compaixão e tolerância. As minhas cunhadas estavam com medo que eu fosse abandonar meu marido. Eu disse que, mesmo que eu não tivesse feito bem no passado, eu iria melhorar. Eu disse que iria me dedicar ao máximo para cuidar do meu marido e da minha enteada, e que também iria tratar bem a minha sogra. Eu cuidei do meu marido no hospital durante 5 meses. Nunca me queixei, sem importar o quanto eu estivesse cansada. Eu também conversava frequentemente com minha enteada e eu a mantinha em meus pensamentos. Ela pareceu perceber isso e também mudou sua atitude em relação a mim. Minha sogra estava feliz e minhas cunhadas falavam aos seus amigos que não era fácil cuidar do meu marido. Todos os conflitos foram resolvidos quando cultivei a mim mesma durante este período. Tribulações. Cultivo. Não foi fácil continuar cultivando enquanto enfrentava essas tribulações. Eu não tinha medo do cansaço, mas como eu precisava ficar no hospital o dia inteiro, tinha perdido o ambiente de cultivo com os outros praticantes.
Eu sempre chorava à noite. Meu marido havia perdido a memória da sua prática de cultivo. Ele não se lembrava nem do mestre e nem de que ele próprio era um praticante. O mestre nos disse, abre aspas, o cultivo é difícil. É difícil porque ainda quando uma terrível calamidade ataca, ainda quando o mal persegue loucamente e ainda quando sua vida está em jogo, você ainda tem que continuar firmemente no seu caminho de cultivo, sem deixar que nada na sociedade humana interfira com os passos que você dá no seu caminho de cultivo. Fecha aspas. Caminho de Essenciais para Avanço Adicional 2. Eu tinha que passar por essa tribulação. Depois que percebi este simples fato, eu já não me queixei mais e já não tinha mais medo das dificuldades. Quando encarava os infortúnios do meu marido, eu me considerava como uma praticante. As atitudes dele não me afetavam e eu procurava ter compaixão. Tudo o que eu queria era tratá-lo bem. Mantive a tranquilidade e a compaixão de um praticante. Mais tarde, também a equipe do hospital me disse que eu era diferente das outras pessoas e que eu tinha muita compaixão. Enquanto fiquei no hospital, eu estudei o Fá e fiz os exercícios. Sempre me esforçava para ajudar os outros quando tinham dificuldades. Eu queria que as pessoas soubessem que os praticantes são bons. Tudo o que encontramos são testes. No entanto, as velhas forças ainda encontraram minhas brechas. Eu ouvi um praticante dizer como ela poderia cultivar com tantos apegos. Eu quase entrei em colapso depois de ouvir isso. Eu não conseguia mais estudar o Fá e não conseguia fazer os exercícios. Eu só queria chorar e, com lágrimas nos olhos, eu me perguntava se eu ainda conseguiria cultivar. Senti que eu tinha sido abandonada e não conseguia encontrar o meu caminho para casa. Eu me entreguei aos pensamentos negativos e não conseguia escapar deles. Eu liguei para uma praticante para me queixar e ela me incentivou de verdade. Quem disse que você não poderia cultivar? O mestre disse isso. É uma honra se tornar uma praticante nesta vida. Tudo o que encontramos são testes. E a chave é tirar proveito de tudo isso para nos cultivar. Eu sabia que eu mudaria, mesmo que o comentário sobre mim tivesse sido um pouco negativo. Não fui corajosa? Foi o mestre que fez arranjos para eu passar um teste maior? É terrível para um praticante se perder em noções humanas. Devemos nos levantar imediatamente após cairmos e trilhar o caminho arranjado pelo mestre. O tópico O Cultivo Inverso e o Empréstimo de Gon apareceu na minha mente. De repente, eu entendi muito mais sobre a compaixão do mestre. Eu já não hesitava mais e decidi olhar para dentro, fazer bem as 3 coisas e ser diligente, negando a perseguição das velhas forças. Depois de 5 meses, e apesar dos tratamentos, meu marido não melhorou. Ele não conseguia falar claramente e nem sequer se lembrava do nome do mestre. Eu lhe pedi para recitar Falun Dafa é bom, mas ele não entendeu. Eu disse a ele para pedir ajuda do mestre e ele me disse para não incomodar as outras pessoas. Eu sabia que as velhas forças não queriam que meu marido obtivesse o Fá, então eu me dediquei a lhe pedir para estudar o Fá comigo. As velhas forças não queriam que ele fizesse os exercícios, então eu o ajudei a fazer os exercícios. Eu sabia que tinha que negar a perseguição arranjada pelas velhas forças. No início, meu marido só conseguia fazer os 3 primeiros exercícios. Mais tarde, ele conseguiu fazer o 5º exercício. Quando ele conseguiu ficar em pé sozinho, eu o ajudei a fazer o 4º exercício. Com a bênção do mestre, nós finalmente superamos a tribulação. Então, meu marido conseguiu falar e pôde estudar o Fá. Sua memória voltou, sua condição física também melhorou rapidamente e ele voltou a enviar pensamentos retos. Ele foi liberado do hospital em 31 de agosto e retornou a um ambiente de cultivo em grupo. Toda aprovação também foi uma boa oportunidade para eu me elevar. Aprendi a fazer as tarefas domésticas e me tornei gentil em vez de exigente. Eu sinto que passei uma prova na minha prática de cultivo. Apenas o mestre e o Fá podem fazer mudanças dentro de uma pessoa em um curto período de tempo. O Dafa transformou uma mulher exigente e egoísta em uma discípula do Dafa humilde, compassiva e tolerante. Obrigada, mestre! Obrigada, colegas praticantes!
Obrigado por ouvirem as transmissões da Rádio Ming Hui. Para mais informações, incluindo notícias sobre os praticantes do Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor, visitem nosso website pt.minghui.org.